acho o satanismo, o luciferianismo tão ruim como se prega aí, né? Eu acho simplesmente que os anjos, a função dos anjos é praticamente adorar a Deus, né? Como você falou, eles têm livre-arbítrio, eles não têm, eles têm que cumprir as ordens de Deus. Mas já Lúcifer, segundo a Bíblia, não sei se é segundo a Bíblia, mas segundo o que a gente entende, ele desafiou Deus, ele quis ser mais do que Deus. Não, foi Satã. O Lúcifer, a palavra-chave não, a tradução de Lúcifer é luz que se fez. Entendi. Ou estrela matutina. Jesus também era chamado de estrela matutina. Estrela da manhã, né? O Lúcifer, as imagens de Lúcifer, ele tem livros na mão. Então, ele quis trazer o conhecimento para as pessoas aqui. Inclusive, existiram papas luciferianos. O quê? Sim, papas luciferianos, até o século IV. Sim, pessoas que... Porque chegou um tempo que eles queriam colocar Jesus acima de Deus. Esses papas luciferianistas falaram, não, vocês estão malucos, não. Tem que ser Deus primeiro, Jesus e depois a hierarquia angelical. Então eles foram contra... Eles não eram adoradores de demônios? Ou... Não. Na verdade, o Lúcifer, a ideia luciferiana é a luz que se fez. Ele vem com as imagens, com livros nas mãos, enquanto a igreja tentava dominar a humanidade praticamente, sem ter conhecimento, só eles tinham a Bíblia. Os luciferianos, eles queriam propagar a verdade e o conhecimento para as pessoas. É que houve uma rixa de um bispo. Existe uma igreja, Vilela, que é uma igreja de Lúcifer, porque existe um bispo, Lúcifer, o nome dele era Lúcifer. E ele queria... Porque assim, teve São Jerônimo na Bíblia. São Jerônimo teve uma treta com esse bispo chamado Lúcifer. E existe, inclusive, uma igreja, vocês podem pesquisar depois, vocês vão encontrar. Ele criou, porque ele era contra a ideia de Jesus estar acima de Deus. São Jerônimo não gostou dessa história do Lúcifer, desse bispo chamado Lúcifer, e colocou ele na mesma linha de Satã. Por isso que ficou essa coisa do Lúcifer ser ruim como Satã. Entendi. E Satã, então, Satã é o adversário de Deus. Quando Deus... Não é criado por Deus ou também é criado? Todos os seres infernais foram criados por Deus. Em essência, pela Cabala, Deus é bom e Deus é o mal. Quando você pega o Antigo Testamento, aquele Deus não é cruel, é um Deus que castiga, é um Deus da guerra, é um Deus que destrói, é um Deus que cria as 10 pragas para acabar com o Egito. Então, essa ideia desse Deus, ele é muito cruel também. E ele cria esses anjos, os bons e os maus. Então, segundo a Cabala, nós teríamos essa influência do bom e do mal. Satã significa adversário. Quando Deus ele cria Adão e mostra para Satã, que era o filho querido dele em princípio, Satã olha, porque Deus falou assim, você vai ajoelhar e vai adorar o Adão. O Satã falou, o quê? Eu não vou, essa porcaria que você fez aí, esse primeiro homem, não é uma porcaria. Mas ele tinha livre-arbítrio para isso? E aí é que tá, isso que é fascinante, porque ele criou essa ideia do livre-arbítrio. Não tinha. Não tinha. Ele fala, ele peita a Deus e ele é lançado às profundezas. Por isso que o satanismo, num ponto de vista, o espiritual mais aberto, eu me considero aberta para isso, ele simplesmente quer dizer o quê? Quem é seguidor do satanismo, do luciferianismo, ele quer dizer o quê? Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero e eu não vou ficar adorando a Deus, não. Eu vou fazer as coisas que eu acho que tem que ser feitas. Entendi. Não é ruim, não é bom, cada um segue o que segue, né? O satanismo e o luciferianismo está, inclusive, crescendo muito aqui no Brasil por causa dessa ideia do livre-arbítrio e da não adoração, principalmente ao que se refere às igrejas.